começou a reformulação. Depois da coletiva de Alexandre Galo, aquela coletiva que mais atrapalhou do que ajudou, começam a sair algumas informações sobre o Santos no sentido de uma mudança drástica no elenco. Talvez nem tão drástica assim, mas já temos jogadores sendo reintegrados, jogadores saindo e o Santos aparentemente se movimentando para tentar trazer novas peças para qualificar este elenco e evitar que a sequência da Série B seja problemática e que possa resultar, por exemplo, numa tragédia que seria o Santos não subir para a Série A. Vamos falar sobre rescisões, vamos falar sobre empréstimos e vamos falar sobre reintegração de jogadores no vídeo de hoje. Bem-vindos aqui ao canal Filho de Peixe mais uma vez, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, dia 11 de junho, vamos falar sobre a rescisão de contrato de Casares, o empréstimo de Nonato e a reintegração de João Basso, além de uma possível saída relâmpago de Patrick, contratado a peso de ouro, um jogador que ainda não se firmou, mas que parece que está com os dias contados na Vila Belmiro. Antes, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, chega se inscrevendo, ativando o sininho para você saber quando eu divulgo novos vídeos, já deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os amigos, nos grupos em que você fala sobre o Santos, nos grupos em que você fala de futebol. É muito importante o compartilhamento também. Vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos. Estamos agora numa contagem regressiva. Falta um pouco mais de 800 para chegarmos na meta que a gente estipulou aqui para o nosso canal, tá certo? Vamos lá então. Ontem à noite, no final da noite de ontem, começou a vazar uma informação. Teve uma reunião do Conselho Deliberativo ali. O Santos vive dias de crise e naquela conversa do presidente Marcelo Teixeira com a cúpula do clube, começou a vazar a informação de que nesta reunião o presidente teria informado ali aos conselheiros que o Casares terá o seu contrato rescindido e que o Nonato estaria sendo emprestado para o futebol japonês. Os veículos confirmaram, os repórteres que cobrem o Santos, e ao final da reunião, o Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, estava lá na porta da Vila Belmiro. O Felipe Camargo, o que a gente chama de um intrépido repórter, que está sempre presente em todos os lugares. Ele estava lá na cola do Marcelo Teixeira, pegou o Marcelo Teixeira numa entrevista exclusiva e ele conseguiu mais detalhes dessas negociações. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o Casares tem negociações com clubes da Série A e da Série B, e como ele não está sendo aproveitado, deve rescindir o seu contrato com o Santos. A minha opinião sobre o Casares, bem rápido, por mais que tenha sido sim um erro, que tenha se mostrado uma contratação equivocada, pelo menos o Casares tinha 1. Contrato curto até o final do ano, 2. Salário baixo, segundo consta, apenas 50 mil reais. É claro que 50 mil reais é um salário gigantesco que todo pai de família gostaria de ganhar, mas a gente tem que considerar o universo do futebol, a realidade do futebol. 50 mil, ainda mais para um clube grande como é o Santos, é muito pouco. Então, dos males, o menor, que o Casares siga a sua carreira, honestamente, não vai fazer falta. Eu entendo a tentativa, porque nós já vimos o Casares jogar muita bola, é verdade que já faz tempo que isso acontece, mas acho que foi um investimento baixo, um jogador que não deu certo, então que siga a sua carreira. Sobre o Nonato, aí sim temos um problema. Para quem não sabe, o Nonato foi envolvido numa troca com o Ruan Seco. O Ruan Seco foi ao Ludogorets da Bulgária e o Nonato veio do Ludogorets para o Santos. O Santos comprou o Nonato, ele tem contrato com o Santos até o final de 2026, não joga no Santos, está desvalorizado, encostado no banco de reservas e, em contrapartida, o Ludogorets está fechando a venda do Ruan Seco para o West Ham, da Inglaterra, por quase 10 milhões de euros. Então, claramente, o Santos saiu perdendo. É claro que aqui no Santos o Ruan ainda não tinha demonstrado nada que nós pudéssemos ter no horizonte uma venda dessa quantidade assustadora de dinheiro, 10 milhões de euros num jogador como o Ruan Seco, parecia algo inimaginável, mas o Santos fica com esse abacaxi na mão. Comprou o Nonato, é bem verdade que não gastou dinheiro porque foi uma troca meio confusa, de vai um, vai o outro, e aí o Ludogorets ficou com um crédito de 500 mil euros, mas você comprou o jogador, ele tem 3 anos de contrato e agora, poucos meses depois dele ter sido comprado, o Santos está repassando ele ao futebol japonês.
não se sabe ainda qual é o clube e pelas informações que eu vi, eu não encontrei. Deixa eu até checar aqui ao vivo com vocês se tem alguma informação sobre... não fala sobre opção de compra, mas geralmente há essa opção de compra, então a gente deseja boa sorte ao Nonato, que não vinha sendo aproveitado, nas vezes que entrou não desempenhou um bom futebol. É bem verdade que ele foi testado algumas vezes fora de posição, mas isso não vem ao caso no vídeo de hoje. Pelo menos abre espaço para outros jogadores. Eu, André, sinceramente, só espero que esses outros jogadores não sejam o Alisson, não seja Serginho, não seja Balieiro, que o Santos coloque na função de segundo volante o menino Ian, que possa promover o Bernardo, o Miguelito do Sub-20, até porque eu, André, já estou cansado desse papo de que o Miguelito é promessa. Ou vai ou racha. Tem que dar chance para ele se provar. Está sendo convocado para a seleção boliviana, vai para a Copa América, será que ele só não serve para o Santos? Está na hora do Miguel provar, então chega desse papo de eterna promessa, que o Miguel possa ter espaço, possa ter sequência e que essa vaga que deve ser aberta com a saída do Nonato seja preenchida por meninos da base e não por outros jogadores que estão encostados no Santos ou jogadores mais velhos que a gente sabe que não rendem absolutamente nada. Partindo para o assunto principal desse vídeo, eu quero falar sobre Patrick, que chegou, mas já pode estar de saída. O presidente Marcelo Teixeira deu a entender numa entrevista que ele concedeu ontem à Rádio Bandeirantes de que o Patrick poderia estar sendo negociado, e a informação que se tem, aí eu vou dar o crédito, o Ricardinho Martins disse hoje, eu assisti a este programa no De Placa dos canais da TNT Sports, disse que os empresários do Patrick serão procurados para que o Santos tente rescindir o contrato com esse jogador. E se eu disse que o Nonato era um problema grave pela questão de contratação, o Patrick é um verdadeiro mico e é uma verdadeira bomba. Porque vamos lá, recapitulando algumas coisas para quem não sabe os detalhes da transferência do Patrick. O Patrick foi comprado pelo Santos junto ao Atlético Mineiro e o Santos deu 3 anos de contrato para o jogador. Para comprar os 80% do Atlético Mineiro, o Santos gastará cerca de 5 milhões de reais, 1,5 milhão de dólares, que serão pagos em 12 parcelas a partir do ano que vem. Nós temos o valor do salário do Patrick, que é cerca de 400 mil reais, e houve ali também uma comissão, que o Galo diz que não é comissão, mas que é comissão sim, paga ao seu empresário. O pacote Patrick, por esses 3 anos de contrato, giram em torno dos 20 milhões de reais. E agora, o que o Santos vai fazer? Para quem não sabe, não basta apenas falar, tá rescindido o seu contrato, pode procurar outro clube. Uma vez que o contrato está assinado com a previsão de duração, do pagamento de salário ou das luvas que às vezes são diluídas, o jogador tem o direito de receber este valor. Agora, o Santos vai ter que negociar com o atleta. O atleta abre mão de uma parte, ele pode se sentir sacaneado por ter sido contratado e 2 meses depois já ser rifado e querer receber tudo, ou seja, problemas à vista. Pode ser que o Santos se livre do Patrick, mas tenha que pagá-lo pelos próximos 5, 6, 10, 20 anos. A gente sabe que esse parcelamento alongado é uma praxe no futebol, mas o fato é aquela questão da pessoa que vê a casca de banana do outro lado da rua e faz questão de atravessar para escorregar na casca de banana. Esse foi o Santos. O Patrick estava no Atlético Mineiro encostado, não sendo aproveitado, sendo um jogador ali numa clara decadência física, e o Santos teve a brilhante sacada de não apenas contratar o jogador, e ao invés de fazer o que fez com o Casares, por exemplo, contrato curto, salário baixo, resolveu dar 3 anos de contrato, 400 mil por mês. Mas como disse o Alexandre Galo na patética entrevista de ontem, o Patrick foi contratado pensando na Série A. O Galo só esqueceu de dizer que o Santos está na Série B e que pode sair do G4 nesta terça-feira, visto que o Mirassol enfrenta o Goiás e em caso de empate do Mirassol, o Santos está fora do G4. Então o Alexandre Galo vive na maionese, ele está viajando, disse que contratou um jogador pensando na Série A e segundo o Ricardinho Martins, ele pode rescindir o seu contrato nos próximos dias, tá certo? E para a gente fechar o vídeo de hoje, quero falar sobre a volta dos que não foram. André, do que você está falando? Quem foi reintegrado para o treino desta terça-feira e já deve ter treinado com o elenco do Santos
no momento que eu gravo esse vídeo e no momento que você está vendo este vídeo também, João Basto, o jogador que o Santos comprou do fantástico Arouca de Portugal, veio, jogou a reta final do Campeonato Brasileiro, o Santos foi rebaixado, o Basto aceitou reduzir o seu salário, mas o Santos o emprestou para o Estoril, também de Portugal. O próprio Estoril fez uma proposta de compra pelo Basto, o Santos não aceitou e reintegrou o jogador. Sobre este jogador, na minha opinião, acho um zagueiro fraco, tecnicamente fraco, que tinha uma complacência de alguns torcedores, porque enfim, era o cara do vestiário, da preleção, que aparecia sempre na Santos TV, mas se ele tivesse cara de zagueiro mau, zagueiro de várzea, zagueiro com cara de maluco, o Basto já teria sido chutado do Santos há muito tempo. Mas é claro, se você não tem essa noção, eu digo para você, tenha certeza de que o Basto está sendo reintegrado porque o Santos venderá o Joaquim. Aqui não é uma informação, mas o Joaquim é alvo de alguns clubes da Europa. O próprio Botafogo, através do John Textor, quer comprar o Joaquim. Já ofereceu 10 milhões de euros, o Santos recusou. A gente sabe que o John Textor pode comprar o Joaquim e depois passá-lo para o Lyon, que é um clube que ele tem na França. E o Santos deve enxergar nesse valor que pode receber com o Joaquim na grande oportunidade de reforçar este elenco. Vai entrar uma boa grana, apesar do Santos só ter 60% do Joaquim, né? Teria ali os 6 milhões de euros. Tem que ver o que ainda precisa pagar do Cuiabá, porque até onde eu sei havia até pouco tempo atrás essa dívida, mas o Santos fatalmente vai usar essa grana para fazer algumas contratações, porque no vídeo de hoje a gente já falou de saídas de Patrick, Casares, Nonato. Não sabemos se essas lacunas serão preenchidas pela base, mas eu acho que o Santos ainda precisa contratar, por exemplo, um goleiro. E aí é importante ter essa carta na manga, que neste caso é a grana. Então, tenha certeza de que o Basso pode vir para ser, apesar de inicialmente compor elenco, pode ser que ele pinte no time titular. Eu ainda prefiro o Jair, claro, mas ele volta porque o Santos deve se desfazer do Joaquim. A grande questão é que a janela abre apenas no dia 10 de julho e até lá o Basso vai apenas treinar, ele não está inscrito, então não pense que o Basso estará à disposição, por exemplo, para as próximas partidas contra Goiás, Operário, Mirassol, etc. Precisa esperar a janela abrir. Então esse é o vídeo de hoje, com algumas informações. Começou a reformulação, algumas voltas e possíveis saídas em bando, né? A barca do Santos está partindo e é importante que o Santos reformule o seu elenco para não correr ainda mais riscos de ficar de fora da Série A no ano que vem. Este é o vídeo, eu quero te ouvir. O que você acha dessas movimentações do Santos? Diga aqui nos comentários, o resto você já sabe. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe e vamos juntos rumo aos 5 mil inscritos. Eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade do Santos, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.